que haja ali na casa do Senhor salvação de almas, que haja também curas divinas, milagres e maravilhas. Essa é a função do presbítero, é trazer almas para dentro da igreja, é ajudar o pastor lá no púlpito. O pastor, ele anda cansado. Qual é o pastor que não anda cansado? Porque o peso do cajado é grande, é tremendo, e ele precisa de homens para lhe auxiliar na obra, auxiliar na liturgia dos cultos, auxiliar no comando da igreja, na administração da igreja, auxiliar no governo da igreja, auxiliar ali na direção, dando uma palavra de ânimo, de alegria, uma palavra que venha ajudar o pastor, fortalecer a igreja, do lado do seu pastor, amigo do pastor e não inimigo. Eu não sei por que alguns presbíteros, quando torna-se presbítero, ele se torna inimigo do seu pastor. Eu acho que ele pensa que igreja é lugar de concorrência. Igreja não é lugar de concorrência. Não abra concorrência com o seu pastor. Você vai se dar muito mal. Você vai cair num precipício. Abismo chama outro abismo. Não abra concorrência com o seu pastor. Não persiga o seu pastor. Não desmoralize o seu pastor. Não aceite falar mal do seu pastor pelas costas. Não aceite nenhum foguinho de fofoca, nenhum comentário maligno, diabólico contra o seu pastor. Você é um presbítero para colocar em ordem a casa de Deus. E quando o apóstolo São Paulo diz a razão de tê-lo deixado em Creta, Tito, no caso, ficou em Creta, foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava. Ponha em ordem, Tito, a igreja de Creta, ponha em ordem. Tira a bagunça de dentro da igreja. Tira de dentro da igreja aquilo que não presta, aquilo que está contaminando. Tira de dentro da igreja a laranja podre, que pode contaminar toda a caixa de laranja. Tira de dentro da igreja o que está ali fazendo contenda entre os irmãos. Tem gente que vive só de instigar, futucar contenda entre os irmãos. Ele chega aqui para o presbítero, dá uma conversadinha contra o pastor. E chega no pastor, dá uma conversadinha contra o presbítero. Ou seja, aquela pessoa está sendo usada pelo diabo. Aquela pessoa, ela não é morada e templo do Espírito Santo. É uma pessoa que não está servindo ao Evangelho de Jesus Cristo. Ele está fazendo ali dentro da igreja um desserviço à obra de Deus. Ele não é amigo do Evangelho, ele não é amigo da igreja, ele não é amigo do pastor, nem é amigo do presbítero. E o presbítero, se ele for daquele cacimbão que engole corda, ele vai escutar aquela fofoquinha e ali já é uma gotinha de veneno que desce para o coração. O pastor, se for engolidor de corda, como cacimbão também, né? Ele vai também escutar aquela conversinha contra o presbítero e vai descer para o coração. Aquele irmão está ali no meio entre o pastor e o presbítero, fazendo fofoquinha, conversinha, para que os dois tornem-se inimigos dentro da igreja e haja ali uma disputa. Igreja não é lugar de disputa, igreja não é lugar de concorrência,
Igreja não é lugar de você estar batendo de frente um contra o outro. Igreja é lugar de respeito. Igreja é lugar de união. Igreja é lugar de paz. Igreja é lugar de destruir e acabar com todo foguinho de fofoca, disse-me-disse, encrenca, confusão, tudo aquilo que está surgindo ali para que haja prejuízo na obra de Deus. Você vai lá naquele foguinho de fofoca e joga um balde d'água. Essa é a função do presbítero. Você vai ali e chama a atenção do irmão. Você vai ali, conversa com aquele irmão e fala, pare com isso. Aqui não é lugar de fofoca, aqui não é lugar de falar mal do pastor, de falar mal da igreja, de falar mal do ministério, de falar mal da obra de Deus. Nós estamos servindo ao Senhor Jesus. A igreja é lugar de paz, a igreja é lugar de união, a igreja é lugar de crescimento espiritual, de bênção espiritual. A igreja é lugar onde não deve haver disputas, nem arengas, nem fofocas, nem encrenca. Cuidado com o irmão que está entre o pastor e o presbítero. Cuidado. Cuidado com pessoas dentro da igreja que fica só colocando gotinhas de veneno no seu ouvido. É mais perigoso, Jesus disse, o que entra por aqui do que o que sai. Jesus disse que o que sai não contamina, mas contamina o que entra. E você fica dando ouvido a certos irmãos que fica falando uma coisinha, fica falando outra coisinha, você não sabe se é verdade, você não sabe se aquilo ali tem fundamento, você não sabe se aquilo ali é uma notícia falsa, você não sabe de nada, de onde procedeu aquilo. A pessoa que está ali disseminando, semeando contenda entre os irmãos, ela está a serviço não de Deus, ela não está a serviço do evangelho genuíno do Senhor Jesus Cristo, ela está a serviço do maligno, do inimigo de nossas almas. E você fica escutando, guardando esse veneno e vai descendo para o teu coração, e depois que se armazena no coração, torna-se uma semente de erva daninha. E aquela semente de erva daninha vai nascer, crescer, florescer e dar frutos. E cuidado, esses frutos são frutos venenosos, malignos. Eles matam, destroem, porque toda semente maligna, ela veio do diabo. E o diabo veio para matar, roubar e destruir. Por isso que o apóstolo São Paulo, ele disse, quando você consagrar alguém ao presbitério, você procura uma pessoa madura, que não seja levada por conversa de ninguém. Procura verdadeiramente um homem experimentado, não um menino de calça curta, porque homem experimentado não vai em conversinha de fuxico de seu ninguém. Procura verdadeiramente homens maduros, porque um homem maduro, verdadeiramente, não vai se passar o ridículo de estar escutando fofoquinha, mexerico. Isso não é coisa de homem maduro. Isso não é procedimento de um presbítero da casa do Senhor. Então, o apóstolo São Paulo fala, procura homens experimentados, homens maduros, homens sinceros, homens verdadeiros, homens que têm caráter, para não se vender por fofoca, por fuxico, por disse-me-disse, por conversinha. A igreja precisa saber escolher seus presbíteros. Cuidado, às vezes o presbítero, ele, ao invés de ser o amigo do pastor,
que vai ali trabalhar ao lado do seu pastor para destruir as panelinhas e as fofoquinhas e os disse-me-disse, ele, ao invés de ser um destruidor do mal dentro da igreja, ele será um patrocinador de panela, arrumador de confusão, concorrente do pastor, inimigo do pastor. Ele é o principal cabeça de panela que está ali, não para ajudar a obra, não para ajudar o pastor, mas ele está ali para contaminar todo o rebanho. E usando o cargo do presbitério como autoridade para intimidar os incautos, para conquistar as ovelhas e ali constituir o seu governo, a sua panela, o seu motim, a sua conspiração, e isso é reprovável, reprovado pela palavra de Deus. A palavra de Deus reprova quando um presbítero faz ação de menino do buchão, criança, quando um presbítero tem comportamento infantil, quando um presbítero é daquele que fica amuado, quando um presbítero é daquele que fica chateado por qualquer palavrinha que o pastor dá em cima do púlpito, o bichinho bota um bico. Ele fica amuado, ele fica triste, ele quer sair da igreja, ele não olha nem para a cara do pastor. Não era para você ter ido ao presbitério. Quem colocou você no presbitério cometeu um grande erro. Se enganou com você. Talvez você tinha uma máscara maravilhosa, aquela pessoa maravilhosa, o pastor te consagrou ao presbitério e quando você foi consagrado, você arrancou a máscara e agora é isso aí o que você é. Inimigo do pastor, concorrente do pastor, uma pessoa que está trabalhando na obra de Deus, não para somar, não para multiplicar, não para crescer, mas para diminuir, para dividir e para subtrair. É sobre isso que iremos falar nessa mensagem do presbítero. Vamos falar muita coisa, é uma mensagem longa, ela vai ser dividida em várias partes. Vai ser uma série de mensagens, curtinha, pequenininha. Pastor, porque a pastora Eliene, a minha esposa, que preside comigo a ADESUD, nós somos fundadores e presidente da ADESUD, Assembleia de Deus Sudoeste, Ministério Graça e Paz, que fica localizado aqui em Brasília, Distrito Federal, Brasília, capital do Brasil. A nossa igreja fica no SIG quadra 6, lote 1395, setor de indústrias gráficas. Se quiser fazer uma visitinha à ADESUD, venha para cá nos congratular do Senhor Jesus Cristo juntos em o nome de Jesus. A nossa igreja, a pastora Eliene, que preside juntamente comigo, ela é quem edita os vídeos. E nós editamos as mensagens em poucos minutinhos, 15, no máximo 20, porque mensagens curtas, dá tempo você ouvir na hora do almoço, dá ouvir dentro do ônibus, no metrô, onde você estiver, uma mensagenzinha de 15 minutos, 10 minutos, você dá para escutar. Se ficar mais longa, aí fica complicado com essa vida tão corrida que nós vivemos. Os vídeos são editados pela pastora Eliene Barbosa. E eu quero aproveitar essa oportunidade e dizer para você, meu querido irmão, minha querida irmã, onde você estiver nesse Brasil e no exterior, se inscreva no canal da ADESUD. O canal da ADESUD tem vídeos todos os dias.